Oi, eu sou o Cristiano e você está prestes a descobrir um truque bem antigo e até meio estranho para, antes mesmo de fazer a prova da OAB, saber que vai passar nela e orgulhar a sua família. Assista essa apresentação até o final e você também vai descobrir o que fazer para ter um resultado 16 vezes maior no estudo, e isso sem ficar perdendo tempo com videoaulas, PDFs ou resumos. Como não passar pela situação de entender tudo durante uma aula e, na hora dos exercícios, não saber respondê-los. Como não esquecer o conteúdo estudado, sem se preocupar em ficar memorizando tudo. Vai aprender também um segredo pouco conhecido sobre como aumentar a sua confiança para o dia da prova. O que vai cair no exame de ordem unificado, evitando ao máximo estudar coisas que não serão cobradas. E um erro muito perigoso na escolha do material de estudo, que você deve evitar de qualquer maneira. E também a causa do fracasso número 1 na segunda fase, e por que você deve evitar isso a todo custo. Nota, esse é um erro que até os estudantes mais experientes cometem, e isso vai arruinar qualquer chance sua de sucesso. Eu não sei por quanto tempo eu vou manter essa apresentação no ar, ou por quanto tempo ela vai ser de graça. Então assista isso agora mesmo, enquanto ainda está no ar. Talvez você acredite que já tentou de tudo para passar no exame de ordem unificado. Por isso, eu já adianto, isso não é um material simples de técnicas de estudo, nem só um material de estudo focado para a OAB. Muito menos um jeito fantástico, mirabolante ou mágico de estudar. Eu posso garantir que você nunca viu algo como isso que eu estou prestes a revelar para você hoje. E uma dica em particular vai chocar você. É disparada a minha favorita e está ali pelo final da apresentação. Então venha comigo e continue assistindo. Lembre-se, o que eu estou prestes a compartilhar com você hoje é a única estratégia de preparo que te permite saber que vai passar na prova da OAB e vai orgulhar sua família antes mesmo de fazer a prova. E ainda com algumas dicas pouco conhecidas para ter um resultado 16 vezes maior nos estudos. Primeiro, eu quero te contar algo que me deixa envergonhado. Você já vai entender o porquê disso, sabe? Em um minuto. Eu nem sempre fui um professor referência no mercado de preparação para provas e concursos. E certamente eu nem sempre fui aquele cara que dizem tal que a coisa aconteceu, que passou em segundo lugar no concurso do Senado Federal com só 4 meses de estudo. Realmente não foi sempre assim. Na realidade, longe disso. Lembrando o que aconteceu. Era o dia 4 de fevereiro de 2008, 10 horas da manhã. Estava um dia bem bonito, um sol forte, e as minhas esperanças estavam altas. Eu vestia um terno bem alinhado, bem passado, bonito. E diferente de outros dias, eu me sentia muito bem comigo mesmo. Eu tomava um café bem quente, com 2 colegas meus de trabalho, o Edson e o Paulo. Veja, eu ainda não tinha vencido a minha prova. Sim, a famigerada prova. No meu caso, era uma prova de concurso. Era essa prova que me traria reconhecimento, orgulho e satisfação. Exatamente como você, eu desejava orgulhar minha família, ser reconhecido pelos meus amigos e ir adiante na vida. Queria me sentir realizado, completo e com a sensação do dever cumprido. Entretanto, a minha vida seguia parada enquanto eu não vencia aquela prova. E foi preciso acontecer uma coisa a mais para isso mudar. Sim, as coisas estavam prestes a piorar muito. Chego a sentir vergonha de compartilhar essa história com você. Entretanto, foi essa experiência que me levou a aprender como derrotar uma prova, um exame ou certame, e eu acho que você também quer isso. Nós terminamos o café, e eu fui cheio de alegria e esperança ver o meu chefe. Ele tinha voltado de viagem, e eu sabia que seria elogiado pelo trabalho que eu tinha feito durante a ausência dele. E aí, naquele momento, naquela hora, aconteceu. Eu fui chamado de burro e de várias outras coisas. Eu fui xingado por palavras que ninguém deveria ouvir ou dizer. Foi a pior humilhação que eu senti na minha vida. Ele nem segurou a voz, ou procurou, sei lá, um local mais adequado para poder conversar comigo. Ele, na frente de todas as pessoas da empresa, falava o tanto que eu era incompetente e estúpido. Eu tentei explicar para ele que o problema que tinha ocorrido, na ausência dele, não tinha sido a minha culpa. Eu estava até feliz, porque eu tinha conseguido resolvê-lo. Ele não escutou nada. Continuou gritando que o problema tinha sido minha culpa, que eu era isso, que eu era aquilo. O meu chão, na hora, sumiu.
Eu fiquei completamente sem reação, parado ali, escutando aquele homem gritando na minha cara, me humilhando, me envergonhando, na frente de vários colegas e amigos. Enquanto ele falava, algo começou a acontecer dentro de mim. E naquele momento, em silêncio, eu fiz um juramento para mim mesmo. Um juramento que eu nunca mais esqueci. Eu vou passar naquela prova, custe o que custar. Nunca mais alguém vai me humilhar assim. Eu vou conseguir, nem que eu tenha que morrer tentando. Então eu comecei. Eu iniciei pesquisas sobre preparação para provas. E eu fui fundo nessas pesquisas. E ali, justamente ali, entre os antigos, os gregos, iluministas, escolásticos, começou a surgir um padrão. Então, num dia, na minha cabeça, tudo se encaixou. E eu finalmente entendi. Sim, eu tinha achado o segredo. E o resultado veio. E agora, neste momento, eu vou compartilhar tudo isso com você. Lembre-se, apesar de eu ser agora considerado um expert em preparação de provas e certames, eu, na verdade, não sou nada diferente de você. Eu sou apenas um cara normal que estava desesperado para ir adiante na vida e acabou descobrindo um sistema extremamente eficaz. Este é um sistema de estudo que permite a pessoas normais como eu e você conseguir resultados extraordinários em provas e exames. Saber como você vai se sair na prova antes mesmo de fazê-la e a não perder tempo com resultados que simplesmente não acontecem. Você faz coisas que simplesmente não dão resultado. Por exemplo, ficar assistindo centenas de videoaulas, frequentando cursinhos ou ficar preso em leituras de livros, PDFs e apostilas. Este é o mesmo método que me trouxe os resultados que eu tanto procurava. Eu fiquei entre os 10 primeiros colocados no concurso da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Foi um concurso da CESP. Eram mais de 20 mil candidatos, eram 21.802 candidatos. E eu passei em segundo lugar no concurso do Senado Federal, onde eu fui empossado no dia 18 de janeiro de 2010. E é exatamente esse método que eu vou compartilhar com você hoje, para que você também finalmente veja os resultados que você quer. Eu vou começar falando do real problema que nós enfrentamos. Este é o verdadeiro vilão que pode destruir as suas chances de ir bem numa prova ou certame. E a maioria das pessoas não tem a menor ideia de que isso não é culpa delas. O real problema é o fato deles terem mentido para você por anos. E essas mentiras estão evitando que você passe no exame da OAB e pegue a carteira vermelha que você tanto deseja e merece. Uma dessas mentiras é que ficar ali, debruçado sobre os livros, os PDFs, os resumos, é estudar. Ou então ficar sentado em uma cadeira assistindo uma aula, uma videoaula, que isso vai te fazer aprender alguma coisa. Eu aposto que você já ouviu isso antes e que talvez até tenha acreditado. Entretanto, isso não está nem perto de ser a verdade. Saiba de uma coisa, incontáveis outras pessoas, homens e mulheres inteligentes, foram vítimas dessa mesma mentira maldosa. E agora você precisa cair fora desse grupo. Se você não fizer isso, se você não decidir agora aceitar a verdade, você vai acabar assistindo incontáveis horas de aulas ou videoaulas, lendo milhares de páginas de livros, apostilas, resumos, PDFs, e depois, durante a prova, simplesmente não vai saber responder as questões. Estudar dessa forma fere um dos princípios do aprendizado. Na prática, o que acontece é que o seu cérebro simplesmente não vai ser capaz de reter as informações. Você irá se esforçar, se sacrificar, se empenhar no estudo, por incontáveis dias, horas, noites, madrugadas, torcendo para tudo correr bem no dia da prova. E o resultado só lhe trará frustração e dor. Você pode começar a achar que não é capaz. Você pode começar a pensar que a faculdade não te deu uma boa base, ou então que o seu material não é o melhor. Você sabe que merece, que se esforçou, chega a ser injusto o resultado não chegar. Entretanto, como eu disse, não é o esforço. É o esforço correto que faz a diferença. Aí, em algum momento, não importa o quão forte você seja, você simplesmente desiste. Desiste de passar na prova da OAB e desiste da sua carteira vermelha da ordem. E então, nada de alçar voos maiores, ou orgulhar a família, ser reconhecido e admirado, ou de simplesmente buscar uma vida melhor. Não, nada disso.
o pior pesadelo acontece. Você, de fato, não se torna um advogado ou uma advogada. E isso é horrível. Escute, não é isso que eu quero para você. E eu sei que isso não é o que você deseja para você mesmo. E a culpa por não saber o jeito de estudar que traz resultados em uma prova, um exame, não é sua. Sim, a culpa não é sua. Eu sei, às vezes nós nos culpamos. Não faça isso. Ao invés disso, culpe o verdadeiro vilão, o nosso sistema de educação. Sim, o nosso sistema de educação no Brasil. As escolas e faculdades ficam tão obcecadas em despejar conteúdos que se esquecem do principal, em ensinar o aluno a aprender. Os cursos preparatórios são obstinados em vender materiais e turmas preparatórias lucrando em cima de pessoas boas e honestas, como se você precisasse comprar um material novo toda vez que fosse estudar uma determinada matéria. Claro que não precisa. E os professores, em sua maioria, e não por culpa deles, não são educadores. São pessoas dotadas de conhecimento e não entendem fundamentos de aprendizagem. Com todo respeito, o grande vilão para mim é o MEC, que estruturou todo o nosso sistema de educação, que não ensina a verdade mais importante para quem deseja enfrentar um exame ou uma prova. Ser aluno e ser estudante são coisas totalmente e completamente diferentes. Ser aluno é ler livros, assistir aulas, ou então videoaulas. E isso não prepara ninguém para um exame. Estudar é o que você faz depois disso. Estudar não é ler um livro, é o que você faz depois de lê-lo. Estudar não é assistir uma aula, é o que você faz depois de assisti-la. Ao ser um aluno, você, no máximo, entende o assunto. Entretanto, não aprende ele de fato, pois a condução daquele conhecimento está sendo feita não por você, e sim pelo professor, ou pelo escritor, se for um livro. É por isso que durante a leitura ou durante a aula tudo faz sentido. E na hora dos exercícios você não sabe simplesmente como fazê-los. Ou então não se lembra daquele conteúdo para poder conseguir respondê-los. Na hora da prova não tem ninguém ali para conduzir o conhecimento para você. De que adianta entender tudo só quando alguém te explica, se na hora da prova você está sozinho. Falando de um jeito um pouco mais técnico, o padrão mental, ou como hoje em dia muitas pessoas falam, o padrão cognitivo, utilizado para dominar um assunto, não deve ser o de um terceiro, de uma terceira pessoa. O padrão mental a ser utilizado deve ser o seu próprio padrão mental, as suas conexões neurais, os seus encadeamentos lógicos, enfim, a sua estrutura pessoal de conhecimento. Estudar, diferente de ser aluno e só entender algo, é nada mais, nada menos do que construir exatamente essa estrutura mental dentro da sua cabeça, para aí sim dominar um assunto. E aqui vem um grande segredo. Se preparar para uma prova, um concurso, um exame, nada mais é do que trabalhar numa estrutura pessoal de conhecimento, direcionado exatamente para vencer aquela prova. A sua cabeça, as suas conexões neurais, os seus encadeamentos lógicos, tudo focado para vencer determinada prova. E como é simples fazer isso na prática. Agora que você está ciente das mentiras e sabe como elas te atrapalharam na preparação para provas e certames ao longo dos anos, vamos mergulhar agora nas 4 dicas que eu tenho para compartilhar com você hoje. Sem essas dicas, seu caminho até derrotar a prova da OAB será tentativa e erro. Ainda, usando essas simples estratégias que eu vou te passar, você vai acelerar muito o seu processo. Eu preciso te dizer, a minha dica sobre como render 16 vezes a mais nos estudos causará realmente uma mudança nunca antes vista nos seus estudos. Quando eu falar sobre ela, procure entender bem e aplique, ok? Continue assistindo essa apresentação, porque nós vamos falar agora a primeira dica. Para começar, você precisa evitar a todo custo a vontade de querer saber todo o conteúdo de uma matéria, caso você queira de verdade vencer a prova da OAB. Talvez isso te surpreenda. A maioria das pessoas acredita que o segredo da prova está no conteúdo da matéria. No entanto, isso não é verdade. Se você não evitar isso, você vai se sentir ansioso por tentar absorver tanto conteúdo e vai querer devorar todos aqueles livros, PDFs ou videoaulas, algo que você sabe disso já. É praticamente impossível. Aqui o segredo, o seu foco deve ser no exame de ordem unificado. Descubra o que vem sendo cobrado ali na prova e estude apenas isso.
Homens e mulheres de sucesso que conseguiram passar em provas e concursos, ao invés de querer saber todo o conteúdo, focavam a sua energia em descobrir só o que iria cair na prova e estudavam apenas aquilo. Ao evitar estudar todo o conteúdo, você poderá focar apenas no que realmente interessa. Imagine quando chegar o dia da prova e você olhar para ela e ver que sabe responder todas as questões que estão ali. Será muito bom, não é? Então foque no que é cobrado e seu estudo será muito, mas muito mesmo mais poderoso. Outra dica que eu vou te passar é não escolha a matéria da segunda fase pelos motivos errados. Tem vários motivos errados, tais como ter gostado mais daquela matéria durante a faculdade, ter trabalhado com aquilo, ou simplesmente acreditar por um motivo ou outro que você deve derrotar aquela matéria. Não! Eu costumava acreditar que a escolha deveria recair sobre a matéria que a pessoa tinha mais afinidade. Eu achava que isso era algo quase obrigatório a se fazer. Hoje eu sei que não, e você também. Isso só é bom se a pessoa verificar como ela se sairia de verdade naquela matéria. Se você ignorar isso e não evitar escolher a matéria da segunda fase pelo motivo errado, na hora de responder as questões abertas ou então redigir a peça, você poderá ficar perdido e muitas vezes nem saberá do que se trata a questão. Talvez isso soe até simples demais para funcionar. Tudo o que eu quero que você faça é verificar nas provas antigas da segunda fase do exame de ordem como você se sairia naquela matéria que você quer escolher. Muitas vezes você sairá melhor em uma matéria que não era a sua favorita na faculdade, ou então em outra com quem você nunca teve contato, seja no trabalho ou seja no estudo, no estágio. Evite escolher a matéria da segunda fase no impulso ou pelo motivo errado, e você vai aumentar assustadoramente as chances de vencer a segunda fase. Olha só, imagine comigo, você passou na primeira fase, agora é a segunda fase, você pega a prova e passa os olhos. Então percebe que sabe redigir a peça exigida e também sabe responder cada uma das questões solicitadas. Consegue imaginar o orgulho das pessoas que te apoiaram ao saber que você venceu o exame e pegou a sua carteira vermelha? Tudo isso só por ser inteligente e escolher a matéria não por motivos errados, e sim por ter verificado na realidade, na prática, onde se sairia melhor. Uma dica fortíssima agora sobre material. Talvez você se surpreenda, o material mais indicado para tornar um estudante capaz de vencer a prova da OAB são os exercícios. A grande maioria das pessoas acredita que para conseguir dominar o conteúdo, você terá que sofrer e se sacrificar. De novo, assistindo um mundo de videoaulas ou lendo intermináveis livros e apostilas. Só que isso é simplesmente uma grande mentira. O verdadeiro treino vem, entre outras coisas, com livros, sites e apostilas, sim, mas de exercícios. Se você colocar em prática essa pequena dica, você vai conseguir muito mais pontos em qualquer prova que você vier realizar. Pense, ao abrir a prova da OAB, você de tantos exercícios que fez, simplesmente sabe responder sem maiores problemas, cerca de 70% da prova. E eu já vi muito acontecer, muitas vezes até mais do que isso, com vários e vários alunos. É uma sensação magnífica e, claro, tranquilizadora. Tudo o que você precisa fazer é escolher um bom livro de exercícios ou um bom site de questões. Sabendo escolher bons livros e sites de exercícios e estruturando a execução do jeito correto, o seu rendimento nos estudos aumentará radicalmente. Além de outros benefícios, como por exemplo, ao combinar a execução correta dos exercícios com estratégias bem direcionadas, você consegue saber como realmente vai se sair na prova antes mesmo de fazê-la. Isso é simplesmente impressionante e, com certeza, trará muita confiança para você. O método que eu vou te falar mais à frente aborda exatamente isso. Técnicas corretas, estratégias focadas e um resultado sólido. Entretanto, agora quero voltar às dicas, porque finalmente nós chegamos à melhor delas. Sim, a mais importante dica dessa apresentação. É a dica que vai permitir a você se livrar de vez das videoaulas e dos PDFs. E a mesma dica que vai fazer com que o seu estudo fique 16 vezes mais forte do que atualmente. É a minha dica, a minha técnica chamada O Professor. Quando você precisar entender alguma matéria, quando precisar ser aluno, você vai utilizar, obviamente, algum conteúdo teórico. Ele pode ser aulas ao vivo, videoaulas, livros, PDFs ou apostilas.
Entretanto, cada tempo que você passa sendo aluno é praticamente um tempo desperdiçado em que você não age como estudante. Sim, eu sei, às vezes precisamos ser alunos, então vou te mostrar como resolver isso. A ideia é aproveitar o tempo que ser aluno para quase ao mesmo tempo ser também um estudante, e assim não precisar no futuro ficar voltando e assistindo novamente aquelas aulas ou lendo novamente todos aqueles textos ou livros. Talvez isso já tenha ficado claro para você. Se você for apenas um aluno, infelizmente, você vai se esquecer do que assistiu ou leu. Em outras palavras, qual é o jeito certo de estudar? Usando uma videoaula ou um PDF. Acompanhe comigo. Enquanto você assiste a aula ou lê o livro ou PDF, vá anotando os principais tópicos explicados ali. Então, depois daquela aula, ou então quando terminar aquele capítulo, você mesmo dá uma aula usando os tópicos que você anotou. Você verá que alguns pontos precisarão ser checados na aula original ou então relidos no livro. Tudo bem, volte e faça isso. Então, siga dando a sua aula até você terminá-la. Depois, dê essa mesma aula várias e várias vezes, algumas vezes a mais, e você vai se surpreender com o resultado. Dar uma simples aula após a aula original, com suas próprias palavras, exemplos, pontos e situações, produzirá um impressionante resultado na hora da prova. Já escutei isso várias vezes. Segundo vários estudos, o resultado é 16 vezes superior a quem, por exemplo, só assiste a aula. Fantástico, não é? O método que eu vou te passar logo mais utiliza várias outras técnicas, algumas até mais fortes, poderosas e direcionadas para a OAB. Ainda, essa técnica do professor, que já é fortíssima, te mostra a diferença de ação e resultado entre ser um simples aluno e ser, de fato, um estudante. A gigantesca diferença que acontece quando se utiliza a própria cabeça para expor algo, ao invés de sempre ser guiado pela cabeça de uma outra pessoa. Se imagine, durante a prova, lembrando exatamente as respostas para todo o conteúdo cobrado, simplesmente porque você expôs aquele conteúdo antes. E por causa disso, acabou por solidificá-lo na cabeça. E mais ainda, você não precisará mais assistir todas aquelas videoaulas ou ler todos aqueles livros, depois de ter praticado as suas próprias aulas. No máximo, você vai utilizar esse material para consultas pontuais, o que é muito mais rápido e direto. Além de fixar o conteúdo na cabeça de uma forma muito superior, isso te trará, sim, um ganho de velocidade e foco sem igual nos seus estudos. Sim, você nunca mais vai precisar sentir toda aquela frustração que você com certeza já sentiu na sua vida quando em algum momento tentou vencer uma prova. Todas essas frustrações terminam hoje. Essas táticas de sucesso comprovadas e tantas outras são suas para você começar a colocá-las em prática agora. Talvez tudo isso tenha sido muita informação para você. Talvez você não tenha muita certeza por onde começar. Isso não é um problema. Basicamente, isso significa que você tem duas escolhas do que fazer a partir de agora. A primeira escolha, você pode pegar todas essas dicas e informações que eu passei para você agora e tentar, por conta própria, colocá-las em prática. E a gente nunca sabe. Talvez você consiga colocar as peças no lugar correto, na ordem correta, executar do jeito certo e até conseguir um certo resultado. Claro, vai demorar bem mais tempo e não há garantias de que você realmente vai conseguir. Ou há uma alternativa mais inteligente, a escolha de homens e mulheres que não têm tempo a perder, a escolha que acelera o processo delas de vencer a prova da OAB. Esse caminho é disparado o mais rápido, seguro e inteligente possível para se vencer o exame de ordem e pegar a sua carteira da OAB. Não tem por que você tentar tudo isso sozinho, se eu já fiz todo o trabalho para você, certo? Então não precisa ficar aí preocupado, encucado, tentando adivinhar se você está fazendo certo. Isso porque eu já criei o sistema ideal para você seguir. Um que já foi testado e comprovado por muitas e muitas pessoas que conseguiram, sim, vencer as suas provas. Então vamos a ele. Meu nome é Cristiano Cavalcante e eu apresento o curso online Arrebentando no Exame de Ordem. O Arrebentando no Exame de Ordem é o único método de estudo que, além de te preparar com solidez para o exame da OAB, vai te ensinar como saber que vai passar na prova antes mesmo de fazê-la. Esse método comprovado e testado para vencer as duas
etapas da prova da OAB irá funcionar para você, mesmo que você não tenha uma memória boa, seja desorganizado ou indisciplinado e odeie quadro de horários, seja organizado e disciplinado e ame quadro de horários, trabalhe ou tenha outras obrigações e por causa disso não tenha muito tempo para estudar, ou que tenha o dia todo livre para estudar, que não tenha feito uma boa faculdade, ou então que você ainda não tenha feito a prova, ou que já tenha feito ela várias e várias vezes. E vai funcionar mesmo que você não tenha vencido ainda a primeira fase do exame, ou que você esteja precisando vencer apenas a segunda fase, que você seja mais velho, ou que você seja bem novo, que esteja muito tempo sem estudar, ou que ainda esteja na faculdade estudando, ou que tenha acabado de se formar. Mesmo que você esteja sob muita pressão, se sinta inseguro ou sem apoio, e mesmo se você achar que já viu e tentou de tudo, para poupar o seu tempo e o meu, deixe-me te dizer logo de cara o que o arrebentando o exame de ordem não é. Antes de contar o que de fato ele é. O arrebentando o exame de ordem não é uma fórmula mágica que vai te fazer passar na prova da OAB sem esforço. Nem é uma coleção de videoaulas ou PDFs cheios de mais e mais conteúdo de direito que talvez você nunca tenha tempo de assistir ou ler. Nem uma mistura de técnicas de estudo mirabolantes ou inventadas, ou tiradas sabe-se lá de onde, que ninguém sabe se funciona. Existe muita enganação por aí no que se refere a preparo para provas e certames, cheios de anúncios enganosos. E isso aqui é coisa séria. Arrebentando o exame de ordem é resultado direto de mais de 5 anos de estudo sério e focado sobre métodos de aprendizagem. Anos de pesquisa intensa e longa para se achar o que realmente funciona no meio de tanta informação errada. Educação clássica, estruturas de raciocínio grego, composição de conhecimentos escolásticos, além de técnicas de análise de fundadores de ciências modernas, estudos científicos sobre aquisição de conteúdos, tudo o que pudesse levar aos reais fundamentos da aprendizagem e trouxesse resultados sólidos e consistentes para qualquer pessoa na execução de exames e provas. Todo esse estudo focado revelou verdadeiros padrões específicos que são realmente as reais estratégias que comprovadamente funcionam. Sim, elas funcionam e são escondidas dos estudantes em geral. E agora, começando hoje, esse sucesso pode ser o seu. As técnicas, estratégias passo a passo e as lições do que fazer irão dar a você a liberdade de encarar o exame de ordem com confiança e sabendo realmente como será a sua nota antes de fazer a prova, de se preparar de maneira sólida, estudando de maneira efetiva apenas o que será cobrado, de aprender o conteúdo sem precisar ter medo de esquecê-lo na hora da prova ou de não conseguir fazer as questões cobradas, de montar uma preparação para a primeira ou para a segunda fase muito mais focadas e poderosas. Finalmente, vai te trazer o poder de vencer o exame de ordem, pegar sua carteira vermelha da OAB e, além de trazer grande orgulho e satisfação para você, para a sua família e para todos que o apoiaram, você vai poder pronunciar finalmente a frase mágica. Enfim, um advogado. Ou então, enfim, uma advogada. Agora, antes de continuar, eu vou repetir para ficar bem claro. Se você está procurando por mais uma solução mágica, aquela coisa que você já sabe que nunca irá funcionar, ou aquelas que só funcionam para determinado tipo de pessoas, então faça um favor a nós dois e esqueça tudo sobre o arrebentando o exame de ordem. Ele não irá te trazer resultados impossíveis, somente resultados sólidos. Isso é para homens e mulheres que estão prontos para parar de procurar milagres e ir com solidez, seriedade e foco, derrotar as 2 fases da prova da OAB. Em resumo, não existe mágica para vencer a prova da OAB. Nós dois sabemos disso. Entretanto, o arrebentando o exame de ordem faz com que a solução seja tão fácil quanto humanamente possível de se fazer. Então, se você acha que está pronto para a real solução para vencer a prova da OAB e pegar sua carteira vermelha, aqui está o que você pode esperar. Se você quer não perder mais tempo com inúmeras videoaulas, livros ou PDFs de conteúdo, não esquecer do conteúdo na hora da prova, saber responder corretamente as questões colocadas no exame, ser mais efetivo e focar somente no que vai cair, ter um rendimento de 16 a 20 vezes superior ao normal e enfrentar a prova da OAB sabendo que irá vencê-la, então o arrebentando o exame de ordem não é apenas mais uma solução para você, ele é a única solução para você. Meu nome é William Bryan, eu sou advogado aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Eu gostaria de agradecer você, Cristiano Cavalcante, por ter me dado essa oportunidade que eu não ia receber de outra pessoa
Eu sei que você me ajudou de coração e isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu falo isso do fundo do meu coração. Então, muito obrigado. E se não fosse por você, eu não teria isso aqui, ó. Carteirinha da OAB. Isso é minha felicidade em minhas mãos. Eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. E hoje foi um exemplo dessa felicidade. Eu consegui fechar vários contratos com vários parceiros meus, advogados, e isso está me levando num nível de felicidade enorme. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cristiano, por fazer isso acontecer na minha vida. Um grande abraço e vamos para cima. Eu trouxe aqui mais alguns comentários de alunos diferentes de outros cursos para mostrar como esse jeito de estudar é poderoso. Acompanha só. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Paz da Silva, eu tenho 32 anos, sou de Cruzeiro do Sul, no Acre, mas o grande desafio mesmo veio uma semana depois com a prova de perito criminal. A essa altura eu já estava com uma base bastante sólida nas matérias básicas, português, informática, constitucional, administrativo. E como eu tinha pouco tempo para o estudo, eu resolvi focar com a técnica da draconiana que eu aprendi no concurso, no curso do Cristiano. É uma das técnicas mais poderosas que tem no curso. Nas matérias de penal, processo penal e criminalística. E, para minha surpresa e da minha família, eu fiquei em segundo colocado no concurso, depois do resultado das provas objetivas. E esses dias agora saiu o resultado das provas subjetivas. Eu passei do primeiro colocado, agora eu sou o primeiro colocado, graças a Deus. Estou muito feliz por isso. Quando você está sentindo que está melhorando, você acredita, você fala, poxa, eu estou aprendendo aqui, eu estou passando aqui de 60, já fui para 65, estou em 70. Então isso aí te motiva mais a você estudar. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a utilizar o método Cristiano, eu vi que meu rendimento estava subindo. Aí eu falei, nossa, é dessa forma, funciona. Tem uma semana mais ou menos que eu peguei o resultado do concurso que eu prestei e saí em segundo lugar. Sabe, eu agradeço muito o Cristiano, o método dele. Olá, tudo bom? Meu nome é Glaucia, tenho 26 anos. Já venho estudando para concurso há 5 anos. Sempre estudando muito, batalhando. Aí me interessei e comprei o curso dele. Comecei a ver como funcionavam as técnicas e passei a implementar. Antes eu só estudava com videoaulas, lia algumas aulas no dia que saiu o resultado. Fui olhar, quando eu abri o edital, estava lá meu nome, primeiro lugar. Não acreditei. Fechava. Abria de novo, vinha meu nome. Fiquei sem acreditar. Chamei todo mundo, minha mãe, saí gritando dentro de casa que não tinha acreditado que eu tinha conseguido passar em primeiro lugar, num concurso que só havia uma vaga. Então, passei a acreditar nos meus estudos realmente e vi que as técnicas que ele ensinava valiam a pena. Então vamos a isso, vamos para cima, que nem o Cristiano fala, que a gente vai conseguir a vitória. E o sensacional desse curso, Arrebentando no Exame de Ordem, é que ele é 100% focado e centrado nas duas fases da prova da OAB. Por exemplo, nos vídeos de estratégia, você aprenderá passo a passo como estruturar e preparar o seu estudo para que ele seja muito mais eficiente. Na aula Prova Previsível, você vai entender como funciona a estratégia para saber a nota antes mesmo da prova acontecer. E você vai perceber como isso te dá muito mais tranquilidade e confiança para enfrentar o exame. Entre as técnicas de estudo que serão ensinadas, sim, várias técnicas serão ensinadas, estará a famosa técnica draconiana, a única e definitiva técnica que possibilita, ao mesmo tempo, estudar um grande volume de coisas e, ao mesmo tempo, ter uma alta potência nos resultados, algo que você nunca viu. Nós também falaremos sobre todos os erros que você deve evitar para ser bem sucedido nessa prova, bem como vamos focar muito no que você deve fazer para poder maximizar os seus resultados. Como você provavelmente já notou até agora, o Arrebentando no Exame de Ordem é de longe a solução mais forte e eficaz para vencer as duas fases da prova da OAB. Você finalmente se tornará o advogado ou advogada que tanto deseja ser. Você lutou e se esforçou por pelo menos 5 anos na faculdade para chegar até esse ponto. Então agora é a hora de ir adiante e resolver isso. E resolver de um jeito simples, fácil e rápido,
bem passo a passo e objetivo, com vídeos curtos e práticos. Chega de curso com 300 vídeos, com horas de duração, ou de apostilas com 1000 e tantas páginas de conteúdo. Nada disso. O foco agora será no que realmente interessa. Você derrotar logo e de uma vez por todas essa prova e pegar sua carteira vermelha. E então gritar aos 4 ventos: agora sim, advogado. Agora sim, advogada. Você pode achar que esse método que faz tudo isso e bem mais custa uma fortuna. E você teria razão. Pelo menos ele deveria custar uma fortuna. Uma vez que esse jeito de estudar vem trazendo resultados impressionantes para a vida de milhares de pessoas, comuns como eu e você. E eu vou te passar o preço especial que eu tenho hoje para você em 1 minuto. Primeiro eu quero compartilhar com você mais algumas coisas específicas que você vai conseguir com esse método inigualável. Eu vou te falar algo que você deve evitar a todo custo quando você for fazer as suas revisões. Você também vai aprender uma forma de estudar jurisprudência que vai te fazer aprendê-la bem melhor. E o mais interessante, você vai curtir muito o processo. Ainda, eu vou revelar a você uma técnica matadora de fazer provas. Essa dica é espetacular. O valor do método Arrebentando o Exame de Ordem, vendido separadamente, é de R$ 1.200. Entretanto, você não estará recebendo somente um método Arrebentando o Exame de Ordem hoje. Simplesmente por ter assistido essa apresentação agora, eu quero te dar de presente este super bônus, para ajudar você a receber ainda mais reconhecimento e admiração em sua vida. Primeiro, você vai ganhar um mini curso de produtividade GTD, ideal para pessoas que possuem uma vida atribulada e desejam ter mais espaço mental para estudar ou executar tarefas. O mini curso de produtividade GTD, que tem um valor de R$ 500, sairá para você de graça. Você vai receber também um mini curso A Ciência da Criação de Hábitos, muito indicado para pessoas que desejam criar novos hábitos, de estudo, por exemplo, em suas vidas. O mini curso A Ciência de Criação de Hábitos tem um valor de R$ 350 e para você vai sair por R$ 0, vai sair de graça. E esse próximo bônus ele é muito interessante. Como eu sei que você, ao se tornar um estudante do Arrebentando o Exame de Ordem, vai passar nas 2 fases da prova da OAB e vai se tornar um advogado, uma advogada, é muito provável que você tenha uma melhora financeira em sua vida. Por isso, eu vou te presentear com um mini curso de prosperidade e finanças. Para quem deseja aprender mais sobre como gerir o dinheiro, como aplicá-lo, lidar com ele, esse mini curso passará dicas e conselhos formidáveis. O mini curso de prosperidade e finanças vai sair de R$ 650 por R$ 0. Outro bônus fantástico são as 2 palestras motivacionais, em que eu procuro dar uma sacudida na pessoa e jogá-la para cima. É ideal para quem está num momento complicado da vida e precisa, você sabe, de um empurrão. Essas 2 palestras têm um valor de mercado de R$ 300 e você vai levá-las de graça, inteiramente de graça. E ainda receberá o ingresso numa comunidade exclusiva online para os alunos do Arrebentando no Exame da Ordem. Assim você poderá conversar com outras pessoas que, como você, estarão indo para cima do exame de ordem. A comunidade exclusiva para estudantes do curso tem um valor de mercado de R$ 75 e para você vai sair de graça. Agora, você pode ver por que o método Arrebentando o Exame de Ordem tem valor de R$ 1.200. Mesmo sem esses bônus todos, esse preço é uma barganha. E se você comprasse todos os bônus separadamente, seu investimento total hoje seria de mais de R$ 3.000. Entretanto, por você ter assistido essa apresentação agora, eu tenho uma oferta muito melhor para te mostrar. Continue assistindo, pois ela não ficará disponível por muito tempo. Claro, você pode continuar no mesmo caminho que você está agora. Você pode acabar gastando 10, 20 ou até 100 vezes mais do que o investimento que você irá fazer hoje no Arrebentando o Exame de Ordem, simplesmente por não tomar uma atitude hoje e deixar de ganhar muito mais do que isso como advogado. Ficar sem orgulhar sua família ou ter o reconhecimento dela, não conseguir honrar todas as pessoas que te apoiaram até aqui e não saber lidar com a pressão de ter se formado em direito e ainda não ser um advogado. Isso sem falar em continuar estudando de jeitos que não trazem resultados ou que simplesmente não funcionam na hora da prova. Jeitos errados, que não consigam te mostrar a sua evolução ou que não mostram que você vai mesmo derrotar a prova. Isso antes de fazê-la. Conheço histórias de pessoas sem um método que infelizmente demoraram anos para poder passar. E quando finalmente conseguiram pegar a vermelhinha, quem mais merecia ver essa conquista já tinha partido.
Isso tudo é muito triste. E isso não é o que eu quero para você. Então vamos simplificar bastante e tornar essa decisão bem simples para você. Bem fácil, ok? Eu acho que você merece saber o porquê de eu estar prestes a fazer um desconto gigantesco e surreal para você hoje. Então deixe-me te lembrar uma coisa. Eu já estive desse lado. Sim, eu sei o que é depender do resultado de uma prova para termos reconhecimento e admiração, respeito e gratidão. Sei o que é depender de um resultado para podermos sentir finalmente um alívio no peito e nas costas e um gosto de dever cumprido. Eu realmente acredito em você e em seu potencial, e é exatamente por isso que hoje eu sou um professor. A minha causa, o meu levantar da cama, o meu suor de todo dia, tudo isso é simplesmente para ver você triunfar. É isso que me move. E você pode esperar o meu máximo de empenho nesse caminho. Por isso, eu simplesmente não posso deixar que o preço fique em seu caminho para vencer a prova da OAB e pegar sua carteira da ordem. Isso significa que hoje você não irá pagar o valor normal do método arrebentando o exame de ordem e de todos os bônus. Nem perto disso. Então, o seu investimento hoje não vai ser de R$3.000. Nem a metade disso. Nem mesmo R$900. Seu investimento total hoje, o qual inclui o método arrebentando o exame de ordem, mais todos os bônus, o mini curso de produtividade GTD, o mini curso A Ciência da Criação de Hábitos, o mini curso de Finanças e Prosperidade, 2 palestras motivacionais e a comunidade exclusiva para estudantes, será agora de apenas um pagamento de R$497. Ou isso em até 12 vezes no cartão. Olhe abaixo dessa apresentação agora. Clique no botão colorido que diz sim, eu quero arrebentar no exame de ordem, para garantir o seu desconto de hoje e o preço especial de R$497. E ainda, eu confio tanto nesse método que te digo, não decida agora. Tire vantagem da minha tripla garantia risco zero. Use e aplique o método arrebentando no exame de ordem por até 30 dias. Se você não vê o seu resultado nas matérias de direito subindo fortemente, ou se você não ficar total e completamente impressionado e satisfeito com as estratégias, ou mesmo se você simplesmente não gostar da cor da camisa que eu vou estar usando nas aulas, eu irei reembolsar você 100%. Pode esquecer qualquer problema, eu ficarei feliz em devolver a você cada centavo investido, porque eu estou determinado a te ajudar e não aceito nada que não gere a sua satisfação completa e total. Clique no botão colorido abaixo, onde diz sim, eu quero arrebentar no exame de ordem, para garantir seu preço com desconto agora. E você vai receber acesso imediato ao método arrebentando no exame de ordem e todos os bônus. Tudo isso por tomar uma atitude hoje. E mais, se você agir agora, antes que essa apresentação acabe, eu vou incluir esse super bônus que vale R$850 totalmente de graça. Atenção! Quando você for advogado, sim, eu vou repetir, aplicando o que eu vou ensinar a você, você vai arrebentar nas 2 fases da OAB. Vai pegar sua carteira vermelha e vai se tornar um advogado. Por isso, voltando, quando você for advogado, pode ser que você queira estudar para concursos públicos. Por isso, eu tenho um presente magnífico para você. É a minha famosa aula Como Estudar Português para acertar 90% constantemente no concurso público. É uma aula super poderosa que eu dei algumas vezes ao longo dos últimos 2 anos. Ela já foi vista 86.441 vezes. E sim, ela literalmente gerou resultados em milhares e milhares de pessoas. E agora ela será sua. Se você somar tudo, o arrebentando no exame de ordem, mais os bônus, mais esse super bônus, então o valor total vai surpreender você. O total dá R$3.925. Só por você tomar uma atitude hoje, agora, o método arrebentando o exame de ordem, com todos os bônus, mais esse super bônus, é seu por somente R$497. Agora lembre-se, você não está só recebendo um desconto incrível hoje, você também está levando a sua vida adiante, pois você se tornará de fato um advogado, uma advogada, reconhecido, respeitado, valorizado. E claro, você será muito bem-vindo na fantástica comunidade de estudantes do Arrebentando no Exame de Ordem. Algo muito legal é que todos os estudantes do Arrebentando no Exame de Ordem
acabam fazendo alguns novos amigos ao longo da jornada. Isso pode ajudar muito na motivação agora, ou mesmo depois, quando você for advogado. O efeito de um grupo focado é extraordinário. Para ter acesso instantâneo a tudo, clique agora no botão colorido abaixo, onde está escrito: sim, eu quero arrebentar no exame de ordem. Não há custos de entrega e nem atrasos. Você terá acesso imediato, online, a tudo que você viu aqui nessa apresentação agora mesmo. E sim, hoje isso inclui a aula Como Estudar Português para acertar 90% constantemente no concurso público, que de novo vale pelo menos R$ 850 se você fosse comprar separadamente. Aqui o que vai acontecer assim que você clicar no botão escrito sim, quero arrebentar no exame da ordem, abaixo desse vídeo. Primeiro você será redirecionado para essa tela 100% segura do Hotmart, o maior portal de vendas de produtos digitais do Brasil. Eles são 100% seguros e confiáveis, inclusive tendo investimentos de gigantes da indústria brasileira como as empresas do Buscapé. Aqui você preenche com os seus dados de compra. O CPF é necessário, pois é a melhor maneira de proteger os seus dados. Assim é garantido que você e somente você que está fazendo a compra. Então clique no botão verde, próximo passo, depois escolha a sua forma de pagamento preferida e termine de preencher os dados necessários. Informações. Para parcelar, clique no link conforme mostrado na imagem abaixo e escolha a opção de parcelamento que você desejar. O parcelamento só é disponível para o pagamento via cartão. No boleto, infelizmente, não é permitido. O preço atual poderá ser alterado sem aviso prévio. Por isso, tome a sua decisão agora. Antes que eu esqueça, se você comprar usando seu cartão de crédito, essa compra vai aparecer na sua fatura como Hotmart ou Hotpay. Após finalizar a sua compra, você será redirecionado para a tela de obrigado. Lá você verá mais instruções do que fazer agora. Aí basta você seguir as instruções e acessar a sua área de membros, que será bem parecida com essa aqui. E é só isso. Agora você vai poder ter acesso completo ao Arrebentando o Exame de Ordem e a todos os seus bônus, incluindo o super bônus. Pode ser que você já tenha tentado vencer a prova da OAB sem sucesso. Ou talvez você ainda não tenha feito a prova e gostaria de ter mais certeza do resultado. Saiba que há bastante dor, sofrimento e angústia se você não decidir tomar uma atitude hoje. Sim, infelizmente seguindo sozinho, pode ser que você não derrote a prova da OAB no seu próximo encontro com ela. Por que adiar ou colocar na incerteza o momento de receber a sua carteira da OAB? Por que adiar o momento de orgulhar a sua família? De honrar quem tanto te apoiou até aqui? De ter uma vida melhor, tanto profissionalmente quanto financeiramente? Afinal de contas, você se tornará um advogado, uma advogada. E depois disso, tudo é possível. Por que adiar e arriscar tudo isso? Por que correr o risco de entrar num ciclo de reprovações? Ou se você já está nele, por que não agarrar a oportunidade que vai te tirar dele? Tudo isso pode mudar, simplesmente se você seguir o que eu vou te ensinar no Arrebentando o Exame de Ordem. Imagine a cena, você abrindo a sua carteira ou sua bolsa e pegando lá dentro a sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e mostrando-a para a pessoa que você mais admira. Consegue imaginar ela sorrindo para você? Imagine ela te abraçando ou apertando sua mão e falando: parabéns, advogado ou advogada. Parabéns, doutor. Então, doutora, você se sente vivo, realizado, reconhecido e respeitado. Sim, você triunfou. Você está forte, confiante e sabe que agora tudo é possível. Um novo emprego, um escritório, um concurso público, tudo é possível. Você está finalmente sentindo e vivendo o momento pelo qual trabalhou duro por, às vezes, mais de 5 anos. E você merece. Parabéns. Parabéns, doutor. Parabéns, doutora. Aqui, a verdade crua e fria. Não saber se preparar de verdade para uma prova ou um certame não é culpa sua. A gente já falou disso. A culpa não é sua, ao menos não totalmente. Eles, colegas, professores, faculdade, o MEC, contaram a você mentiras e mais mentiras. Mas agora você sabe a verdade. Em alguns casos, essas pessoas agiram de má fé mesmo. Em outros, não. Elas foram até bem intencionadas. Só que, infelizmente, elas não tinham as informações corretas. Hoje você tem. Talvez você já tenha até tentado seguir aquela grande mentira e farsa do basta sentar e estudar.
E ninguém fala de verdade o que é o tal do estudar, né? Eu acho que ninguém esquece aquele mundo de promessas dos cursinhos preparatórios, só para depois jogar a culpa na cara dos estudantes. Você tem que estudar mais, tem que se esforçar mais, basta querer. E aquelas outras bobajadas lá. Por isso eu digo que hoje é o dia que vai entrar para a sua história como o dia que você decidiu acabar com tudo isso e aceitou a responsabilidade de fazer algo a respeito. Hoje, agora, você vai tomar os passos e as atitudes que você sabe que precisa tomar para entrar no caminho certo para vencer a prova da OAB, com um sistema que simplesmente funciona. Lembre-se, ao contrário de todas essas farsas ou ideias, sem nenhum fundamento de aprendizagem, essa aqui é a real solução para você vencer o exame de ordem. E é 100% garantido que irá funcionar para você. Eu quero que você teste o Arrebentando o Exame de Ordem por 30 dias totalmente sem risco. Por minha conta até. Se você não estiver simplesmente maravilhado com os resultados que você estiver tendo, então não precisará pagar nada. E mais, qualquer dúvida ou problema que você tiver, você poderá instantaneamente entrar em contato com a nossa excelente equipe de suporte, pronta para responder qualquer pergunta sua. Imediatamente após você investir aqui hoje, o que você deve fazer é isso. Acesse no menu do site e assista o vídeo Apresentação do Curso. Ele vai te instruir para garantir que você tenha sucesso de maneira mais rápida e eficiente, dando dicas e ajudando você a se colocar no caminho certo desde agora para vencer a prova da ordem. Não esqueça, juntamente com o vídeo Apresentação do Curso, você também estará recebendo o acesso ao portal de membros do Arrebentando o Exame de Ordem. O sistema completo e passo a passo que vai te mostrar como vencer as duas fases do exame de ordem e também vai te mostrar o que você deve fazer para saber que derrotará o exame de ordem antes mesmo do dia da prova. E mais, vários bônus incríveis. Um mini curso de produtividade GTD, ideal para pessoas que possuem uma vida tribulada e desejam ter mais espaço mental para estudar ou executar outras tarefas. Um mini curso, A Ciência da Criação de Hábitos, muito indicado para pessoas que desejam criar novos hábitos, de estudo, por exemplo, em suas vidas. Um mini curso de Prosperidade e Finanças, porque como você vai se tornar um advogado, precisará aprender mais sobre como gerir o dinheiro, como aplicá-lo ou lidar com ele. Além disso, você vai receber 2 palestras motivacionais, em que eu procuro dar uma sacudida na pessoa e jogá-la para cima. É ideal para quem está num momento complicado de vida e precisa de um empurrão. Além disso, o ingresso na comunidade online exclusiva para estudantes do Arrebentando o Exame de Ordem. Assim poderá conversar com outras pessoas que estarão como você indo para cima do exame de ordem. E também o meu super bônus. Com o valor de R$ 850, se você investir no método hoje, agora, eu entrego para você absolutamente de graça. A minha famosa aula Como Estudar Português para acertar 90% constantemente no concurso público. Ideal para quem desejar fazer concursos públicos após se tornar um advogado. Agora escute, não adie essa decisão nem um segundo a mais. Deixa eu falar para você o porquê. Primeiro, lembra que eu baixei o preço do Arrebentando o Exame de Ordem em R$ 3.428? Isso foi para garantir que o preço não seria um problema para você. Agora acredito que você deve imaginar que eu não vou poder manter esse preço baixo assim para sempre. Uma hora eu vou ter que voltar para o preço original, que é o preço que ele merece estar, ou ao menos reduzir drasticamente o desconto, o que não deve demorar muito para acontecer, deixando o preço em algum valor mais próximo a R$ 1.000, e não mais os R$ 497 atuais. Então haja agora, antes que isso aconteça. E também, você com certeza não vai querer ficar de fora e não receber os bônus ou super bônus. Eles com certeza não ficarão para sempre aqui em oferta. Vários deles serão retirados em breve. Por isso, apenas aqueles que agirem hoje, agora, vão garantir esse desconto e esses bônus especiais temporários. Outros não terão tanta sorte. E saiba disso, porque eu também já estive desse lado em que você está agora. Se você não fizer algo a respeito hoje, agora, você correrá o risco de sempre ficar adiando o seu sucesso. Poderá viver em permanente frustração e decepção por não ter resolvido isso, por não ter virado essa página e finalmente ter vencido a sua prova. Você talvez até faça como eu mesmo e muitos outros já fizeram no passado. Deixar passar. Sabe? Só por alguns dias.
que acabam virando semanas, depois meses ou anos. O pior é que depois de um tempo, a ideia de enfrentar o exame de ordem surge de novo. Você quer de novo ir lá lutar, pegar a sua carteira de advogado. Então essa ideia reaparece. E aí começa tudo de novo. E lá vai você novamente em busca da solução mágica, que vai mostrar a você como vencer a prova da OAB, quando você poderia ter resolvido tudo isso hoje, agora, nesse exato momento. Eu tive que ser humilhado na frente de todos os meus colegas de trabalho para finalmente decidir mudar a minha vida. E você? O que está esperando para levar a sua vida a uma nova direção? Vamos garantir agora, com 100% de certeza, que você vai receber o que realmente quer. O triunfo definitivo e verdadeiro sobre o exame de ordem, para pegar a sua merecida carteira de advogado, de advogada. Então vamos encarar os fatos. Há somente uma decisão inteligente que você pode tomar agora. Aproveitar essa minha oferta temporária com seu desconto absurdo de R$ 3.428, mais todos os bônus, mais o super bônus. Por isso escolha o inteligente, o correto e caminho claro para se tornar o advogado que por os 5 anos na faculdade você trabalhou para ser. Comece agora. Clique agora no botão abaixo e entre hoje mesmo na rota para derrotar o exame de ordem e pegar sua carteira de advogado. Se você ainda está assistindo, então acredito que você tem algumas perguntas ou dúvidas. Por isso eu tenho aqui algumas perguntas mais comuns que eu recebo sobre o Arrebentando o Exame de Ordem e as respostas para ajudar você. Vamos lá, as perguntas e respostas. Quanto tempo por dia eu tenho que ter para me dedicar? Para ver o curso ou para estudar? Como eu disse, o curso é bastante objetivo. Ou seja, você vai precisar cerca de 10, 15 minutos por dia, normalmente, para poder assistir uma aula do curso. E você vai precisar ter pelo menos 2 ou 3 horas por dia para poder estudar. Claro, quanto mais horas por dia, melhor. 3 horas seria ali o mínimo ideal, mas com 2 horas por dia já dá para ter um resultado também legal. Após quanto tempo de aplicação começarei a ver resultados fortes? Obviamente vai depender de quantas horas por dia de estudo você vai ter. Mas se você estudando umas 3, 4 horas por dia de estudo, após umas 2, 3 semanas, você realmente já começa a ver resultados fortíssimos. Claro, isso varia de pessoa para pessoa, mas isso é uma média muito comum e acontece muito. Quanto tempo vou levar para fazer todo o curso? Como ele é um curso bastante curto e rápido, você em 2 semanas provavelmente vai ter visto todo o curso já. Isso gastando uns 20 minutos por dia assistindo as aulas. Então não se preocupe tanto com o tempo que você vai levar para fazer o curso, mas sim em aplicar o que está ali e ir para cima do exame de ordem. Até quando terei acesso à área de membros? A área de membros será sua para você acessar durante 2 anos, porque é um período tão longo, para facilitar a vida de quem ainda está na faculdade e já quer desde já começar a estudar usando essa metodologia. Posso acessar a área de membros de qualquer lugar? Sim, você pode, tanto do celular, do computador, do trabalho, de casa. O que não pode acontecer é acontecer um acesso simultâneo ou compartilhado. Nesse caso, o acesso é bloqueado. Mas sendo você mesmo a pessoa que acessou, o IP provavelmente vai ser o mesmo e o seu acesso vai ser liberado, sem maiores problemas depois disso. Então, qualquer problema que você tiver, bastará entrar em contato com o suporte e informar. Olha, eu esqueci acessar ao mesmo tempo aqui do celular e do computador, então bloqueou meu acesso, gostaria de pedir a liberação dele. A gente faz isso para poder evitar exatamente qualquer possibilidade de rateio ou pirataria do curso. Alguém, por exemplo, mal intencionado, pegar o curso e distribuir por aí o login e a senha. Não é o seu caso, mas a gente procura tomar todas as precauções para que o seu investimento seja bem assegurado. Posso comprar o curso com um amigo? Infelizmente não. Exatamente por não poder compartilhar o acesso, como foi explicado na pergunta anterior. Posso parcelar no boleto bancário? O parcelamento só é permitido pelo sistema financeiro através de cartão de crédito. Infelizmente, o boleto bancário não é permitido parcelar. O curso funciona tanto para a primeira quanto para a segunda fase? Essa é uma pergunta que pode surgir. Então, sendo enfático aqui, o curso funciona tanto para a primeira fase, que tem estratégias, mentalidade e técnicas de estudo próprias, quanto para a segunda fase, que existem técnicas, estratégias e mentalidades próprias também.
Qual a diferença entre esse método e todos os outros? Primeiro, porque esse método não é uma grande axiologia, nem é uma coisa que eu descobri sozinho por mérito próprio. Eu bebi em fontes fortes, em coisas que têm fundamento e coisas que realmente foram comprovadas ao longo de várias centenas de anos de aplicação por estudiosos, filósofos, pensadores e cientistas. Então isso aqui tem um embasamento muito forte, tanto prático quanto teórico, e já foi comprovado e testado por centenas e centenas de pessoas. Quantas técnicas de estudo serão ensinadas no curso? Serão ensinadas 4 técnicas de estudo no curso. 2 para a primeira fase, fortíssimas e bem direcionadas para a parte objetiva, e 2 bem focadas para a parte aberta e para a peça. Então são 4 técnicas de estudo no total. O que mais será ensinado no curso, além das técnicas de estudo? O curso tem um tripé formado em cima de mentalidade, que são os conceitos corretos que você tem que entender e praticar, em cima de estratégia e em cima de técnicas de estudo. Então, além das técnicas de estudo, será ensinado a mentalidade e as estratégias que você deve seguir, tanto para a primeira fase quanto para a segunda. Quando você fala sobre mentalidade ou mindset, você quer dizer o quê? Autoajuda? Não. Mentalidade nada mais é do que o jeito que você entende alguma coisa. Isso é extremamente importante quando você está enfrentando uma prova. Determinados conceitos e princípios têm que ser observados, compreendidos e aplicados, sim. É isso que eu quero dizer, não é nada de autoajuda. Eu ainda não me formei. Devo me tornar um estudante do Arrebentando no Exame de Ordem? Sim, você deve se tornar um estudante do Arrebentando no Exame de Ordem. Porque desde já, você já vai estudando do jeito correto para quando chegar na hora de você fazer a prova da OAB, você ir com plena convicção e certeza de que vai passar. Estou há muito tempo sem estudar. Devo me tornar um estudante do Arrebentando no Exame de Ordem? Sim, porque em pouco tempo, aplicando as técnicas que eu vou te passar, a sua cabeça já vai voltar. Muitas vezes você pode pensar, eu estou enferrujado, estou muito tempo sem estudar. Não precisa ter medo disso. Vamos para cima, venha se tornar um estudante, que logo, aplicando o que eu vou te passar aqui, com 2, 3 semanas, você vai voltar a um estado mental prodigioso. Então sim, venha, se torne um aluno. Tenho pouco tempo para estudar. Devo me tornar um estudante do Arrebentando no Exame de Ordem? Sim, você deve se tornar um estudante do Arrebentando no Exame de Ordem. Porque é exatamente aplicando essas técnicas que você vai conseguir um resultado forte, mesmo que tenha pouco tempo por dia de estudo. O ideal são 3 horas, mas o método funciona para 2 horas de estudo também por dia. E mesmo numa situação extrema, que você só tem 1 hora de estudo por dia, é melhor gastar essa 1 hora de estudo por dia com a metodologia que funciona do que gastar usando uma outra coisa que não funciona, que não dá resultado. Então, o ideal são 3 horas. 2 já dá para poder aplicar. E 1 hora, se você não tem mais tempo mesmo, o máximo que você tem 1 hora por dia, que você pelo menos aplique algo que vai trazer algum resultado, mesmo que leve um pouco mais de tempo. Por que esse método funciona? Porque ele, diferente de vários outros métodos, é centrado em cima de princípios de aprendizagem. Não são coisas invencionistas, não são coisas de axiologia. São coisas que realmente têm estudos científicos, pessoas do passado praticaram, estudiosos de várias épocas aplicaram exatamente os mesmos princípios para poder conseguir aprender. Várias e várias coisas. Desde ciência, filosofia, economia, engenharias, tudo, letras, tudo. Seguem esses princípios de aprendizagem. E esse método é centrado e construído em cima disso. Que resultados os seus alunos já alcançaram com o tipo de metodologia ensinada nesse curso? Além, claramente, de vencer o exame de ordem, vários outros resultados já foram alcançados, como aprovação em concurso de procuradoria, de promotoria, de analista, de técnicos também, a nível federal, municipal, estadual. Então a gente tem várias e várias aprovações em concursos de vários e vários níveis. Quem tiver interesse depois pode visitar. Pode conferir aqui embaixo nessa página aqui, vários aqui testemunhos de aprovação. O método é realmente simples de implementar? Sim, ele é simples. Ele vai ser bem passo a passo. Basta você seguir aquela receita de bolo e aplicar, que você vai ver os resultados extraordinários que você vai ter. Se não gostar, a garantia é simples de solicitar? Sim, basta enviar um e-mail para o nosso suporte dentro dos 30 dias, solicitar a sua garantia, que nós vamos te reembolsar 100%. Não esqueça, juntamente com o vídeo de apresentação do curso, você também estará recebendo o acesso ao portal de membros do Arrebentando no Exame de Ordem. O sistema completo e passo a passo que vai te mostrar como vencer as 2 fases do exame de ordem e também vai te mostrar o que você deve fazer para saber que derrotará o exame de ordem antes mesmo do dia da prova. E mais vários bônus incríveis. O mini curso de produtividade GTD, ideal para pessoas que possuem uma vida tribulada e desejam ter mais espaço mental para estudar.
ou executar outras tarefas. Um mini curso, A Ciência da Criação de Hábitos, muito indicado para pessoas que desejam criar novos hábitos, de estudo, por exemplo, em suas vidas. Um mini curso de prosperidade e finanças, porque como você vai se tornar um advogado, precisará aprender mais sobre como gerir o dinheiro, como aplicá-lo ou lidar com ele. Além disso, você vai receber 2 palestras motivacionais, em que eu procuro dar uma sacudida na pessoa e jogá-la para cima. É ideal para quem está num momento complicado de vida e precisa de um empurrão. Além disso, o ingresso na comunidade online exclusiva para estudantes do Arrebentando no Exame de Ordem. Assim poderá conversar com outras pessoas que estarão como você indo para cima do Exame de Ordem. E também o meu super bônus. Com o valor de R$850, se você investir no método hoje, agora, eu entrego para você absolutamente de graça. A minha famosa aula Como Estudar Português para acertar 90% constantemente no concurso público. Ideal para quem desejar fazer concursos públicos após se tornar um advogado. Clique agora no botão abaixo e entre hoje mesmo na rota para derrotar o exame de ordem e pegar sua carteira de advogado.